completo o vídeo falando sobre o São Paulo bem mais distante de Dorival Júnior e Rogério Ceni. Vazou áudio do presidente do São Paulo falando sobre a possibilidade de trocar Roger Machado. Vídeo de hoje do canal do Nicola, tenho certeza vai deixar você, São Paulino, bastante preocupado. Quero te contar ainda que o Cruzeiro está de olho em um lateral esquerdo do São Paulo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E vazou um áudio do presidente do São Paulo, Arrima Assis, falando sobre a possibilidade de demissão de Roger Machado. A pressão é enorme de conselheiros, diretores, sócios, em especial de torcedores que desde o princípio eram contrários à chegada do gaúcho em substituição a Hernan Crespo. Dá uma olhada no que disse Arrima Assis nesse áudio que vazou. Abre aspas, nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Não vou trocar ninguém, afirmou Arrima Assis. Esse áudio foi vazado depois da derrota para o Corinthians, nesse domingo 3-2 na Neoquímica Arena. São Paulo que só venceu um clássico na atual temporada. A demissão do Roger Machado logo de cara vai custar ao São Paulo R$2.400.000. Esse é o valor acordado como multa em caso de dispensa. O Arrima Assis está afirmando que não há esse dinheiro. Vale a lembrança de que o São Paulo já gasta cerca de 12 milhões de reais, ou gasta não, vai gastar cerca de 12 milhões de reais, com as dispensas de Hernan Crespo, Zubeldia e com uma dívida que tinha do Dorival Júnior. Você vai lembrar, o Dorival não foi demitido, ele pede demissão para ir para a CBF, inclusive garante uma grana para o São Paulo, mas o Tricolor devia um dinheiro ao Dorival, cerca de R$1 milhão que ainda não foi pago. Só para completar, apesar dessa garantia do Arrima Assis de que Roger Machado não será demitido, em caso de eliminação para o Juventude nessa quarta-feira em Caxias do Sul, imagino que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande em cima do presidente que é candidato à reeleição e vai precisar de votos de conselheiros, que a tendência é que Roger Machado seja dispensado. Se o São Paulo voltar de Caxias do Sul nessa quarta-feira, eliminado na partida de ida em casa, o São Paulo venceu por 1-0. Isso significa que o Tricolor passa vencendo ou empatando. Derrota por um gol leva a decisão para pênaltis. Qualquer outra derrota em Caxias do Sul elimina o Tricolor. E você, o que pensa sobre Arrima Assis, Roger Machado, condição financeira do São Paulo e o futuro do Tricolor? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau. E o Cruzeiro está de olho em lateral do São Paulo. Eu me refiro ao Wendel, 32 anos de idade, reserva de Enzo Dias. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que admitiu que existia uma consulta cruzeirense. A Raposa procura um lateral, até porque sabe que Cauã Prats será reforço do Borussia Dortmund na metade da temporada e existe a chance também de o Kaique ser negociado. O São Paulo tem no Wendel jogador de custo-benefício ruim, ele é reserva e ganha na casa de R$1 milhão por mês, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas, até porque vale a lembrança de que ele veio do Porto sem custos e conseguiu exigir esse pacote bastante considerável. Na temporada atual, o Wendel soma 17 jogos e 3 assistências. Desses 17 jogos, 9 como titular e 8 na condição de reserva e outras 10 partidas. Em outras 12 partidas ele nem sequer foi utilizado, ficando no banco de reservas. É só importante constatar que, para que o negócio com o Cruzeiro saia, além de convencer o Wendel e também o São Paulo, há a necessidade de que o Wendel não faça mais do que 2 jogos daqui até o fim até a parada para a Copa do Mundo. Isso porque ele já tem 10 partidas e você sabe, fazendo 13 jogos você fica impedido de atuar por outro clube. O vínculo do Wendel com o São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, o clube já fez proposta oficial ao Igor Júlio, do Brighton. A pedida do clube inglês gira na casa dos 6 milhões de euros e a oferta cruzeirense foi um pouco menor. E James Rodrigues vai ficar mais uma vez desempregado. O meio atacante colombiano, que já foi camisa 10 do Real Madrid, teve passagem para lá de discreta no Minnesota United, que decidiu dispensá-lo. A última partida dele com a camisa do time americano acontece nessa quarta-feira em torneio nacional. Ou seja, James Rodrigues vai disputar a Copa do Mundo sem emprego, sem a garantia de um novo serviço. E aqui que vem a constatação maluca. Cara que já foi peça importante em grandes clubes do futebol europeu, vem tendo passagens cada vez mais curtas e decepcionantes por times cada vez menores.
Só para citar que desde 2020, quando esteve no Al Rayyan do Catar, a carreira dele só diminui. No Al Rayyan, passagem discreta. Passou pelo Olympiacos da Grécia, não foi bem. No São Paulo, detestado. Foram só 2 gols marcados e um prejuízo de 19 milhões de reais entre 2023 e 2024. Outra passagem discreta no Rayo Vallecano da Espanha, não foi bem no Leão, e no Minnesota United ele havia sido contratado em fevereiro, alguns meses depois já está de saída. Foram só 7 jogos por lá, 5 deles saindo do banco de reservas, e 2 assistências para gol, nenhum gol marcado. Importante registrar que na Colômbia especularam sobre a possibilidade de aposentadoria do Rames, que se apressou em dizer que não pensa em parar aos 34 anos de idade, ele continua procurando emprego. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, é verdade que o São Paulo quer trocar o Arboleda pelo Scarpa? Uma fonte do Galo acabou de me garantir que o Arboleda nunca foi tratado no Galo. Tá aí o Scarpa, o Rui Costa já tinha me falado que não tinha intenção. E aí ele completa assim, ó, é verdade que o time do Atlético quer o Arboleda, o São Paulo quer o Scarpa do Galo doido? Eu não, confesso que eu não tinha ouvido nada sobre Arboleda no Atlético. Vou até mandar uma mensagem pro Brax, mas o Scarpa já posso garantir para você que não tem nada, tá? Vou mandar uma mensagem pro Paulo Brax. Especulando que o Arboleda interessa ao Galo para a metade do ano. Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer confirmação, também já conto para vocês, tá? Gabigol pode sair do Santos, essa é boa. O Cuca tá incomodadaço com o Gabigol. O Gabigol tem apresentado nos últimos jogos índices piores até do que do Neymar. Ele tem metade das arrancadas do Neymar. E os caras do Santos estão meio incomodados. Para piorar, ele foi substituído no último jogo contra o Recoleta e saiu reclamando, não ficou no banco de reservas, e o Cuca fez questão de expor essa situação, dizendo que não sabia por que ele não tinha ficado no banco, enfim. Só que não dá para devolver, o Cruzeiro não vai aceitar a devolução, né? E aí vale a lembrança de que o Gabigol custa 3.450.000 reais por mês. O Santos paga 250, os outros 2.200 são pagos pelo Cruzeiro, tá bom? Salles assinou um pré-contrato. O Severino é Vitor Sá, né? E quando surgiu essa especulação, eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá, a pessoa garantiu que não, que ele ainda estava tratando da possibilidade de renovação do contrato com o Krasnodar, que é seu clube lá na Rússia. Se não houver renovação, aí ele vai estar disposto a fechar com clubes brasileiros, e o São Paulo sempre vai ser uma opção para ele, até porque ele é São Paulino, o pai é fanático, a família toda, tá? O Naric, vou te falar o que vai acontecer. O São Paulo não vai contratar o Dorival, ele vai para o Bahia. E o próximo técnico do São Paulo será o Rogério Ceni, até para calar a torcida. Naric, o seu prognóstico, a sua previsão não é maluca não, cara. Não é maluca não. Assim, o Grupo City vai tentar a todo custo segurar o Rogério Ceni. Não é do métier dos caras ficar trocando de técnico no meio da temporada. Mas se cair pro Remo, aí vai ser uma temporada em que se investiu bastante, tem uma folha salarial alta, pelo menos entre as 10, com o time eliminado no primeiro mata-mata da Libertadores, sem Sul-Americana, sem Copa do Nordeste e sem Copa do Brasil, sendo eliminado na primeira fase também na Copa do Brasil, né? A única alternativa que o Bahia teria até o fim da temporada seria a disputa do Campeonato Brasileiro. O Severino Costa, Deus que me livre, Rogério Ceni como treinador do São Paulo, eu quero ele como dirigente, não como treinador. O problema é que o Ceni colocou na cabeça que ele quer ser técnico de futebol, né? E não sei, tá difícil de imaginar que ele possa. Nesse momento é impossível imaginar que ele possa trabalhar como presidente ou algo do gênero. Deixa eu só do Lucas Rodrigues e o Dorival no São Paulo, Nicola. Depende da demissão do Rogério Ceni, do Roger Machado. E para quem está chegando agora na audiência rotativa do YouTube, eu já contei para vocês, mandei mensagem para uma pessoa que está na Neoquímica Arena pelo São Paulo, que trabalha com o presidente, perguntei, existe alguma chance de o Roger Machado cair? E a pessoa respondeu, acho que nesse momento é 0, tá? Então, vai ficar para quarta-feira, no jogo contra o Juventude, e imagino que o São Paulo vai passar pelo Juventude. É quarta-feira, São Paulo e Juventude? Depois eu preciso dar uma confirmada também, mas nesse meio de semana o São Paulo recebe o Juventude, vamos ver a data aqui, São Paulo, Juventude, a gente já fala data, horário e tudo mais.
Ah, é verdade, não é no Morumbi o jogo, né? O jogo é em Caxias. Na ida, o São Paulo venceu por 1-0. E o jogo é em Caxias na quarta-feira, 19 horas, tá? Então o São Paulo vai precisar segurar essa vitória por 1-0. Foi aquele jogo em que o São Paulo perdeu um monte de gol. O Calleri desperdiçou chance incrível, lembra? É, acho que vocês vão lembrar. É, que até o Roger foi muito criticado, mas nesse jogo específico contra o Juventude, não achei as críticas justas, né? O São Paulo, de fato, mereceu um placar melhor, não fosse pela falta de pontaria dos seus jogadores. O Éder Silva, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. O que falar do Roger Machado? Sabendo que o principal jogador do Corinthians era o Garro. Ele monta um time com o meio campo aberto. Pois é, o Éder, mas além da forma como ele montou o time, de fato houve muito espaço no setor de meio campo do Corinthians, e eu acho que o Roger mexeu mal. Quando o Roger tira o Danielzinho para colocar o Luan, para mim ele erra demais. E o Ferreira, a saída do Ferreira também deu uma piorada no time, enfim. Eu achei que por exemplo, o São Paulo termina muito pior do que como ele começa, nesse jogo específico. Hoje, se eu falei que contra o Juventude naquela vitória por 1-0 ele não teve culpa, hoje, para mim, o Roger teve participação efetiva nessa derrota por 3-2, tá bom? Sobre o diretor de marketing do Bahia, ainda vai para o São Paulo, o Levi. Outro dia, para essa mesma fonte que eu mandei, se o Roger tem chance de cair ou não, a pessoa disse que ele não era o único nome, né? Foi o único nome que vazou para a substituição do Eduardo Tony. Todo mundo até imaginava que ele seria anunciado logo na sequência. O Tony pediu demissão numa quinta, na sexta-feira foi feriado, e nessa semana inteira que passou não houve o anúncio de um novo diretor de marketing, né? Até porque ele não é a única opção. Hoje o presidente Jair Massis trabalha com outras frentes e há muita pressão interna para que seja escolhido um outro diretor de marketing. Não sei em que condição, não sei até que ponto essa rede de influências é positiva ou negativa, se é que vocês me entendem, mas o cargo do diretor de marketing é um cargo super importante, de alguém que mexe com bastante dinheiro, alguém que coloca a grana para dentro do clube, alguém que mexe com comissões, enfim. Precisamos entender como é que vão ser os próximos passos dessa situação, beleza? Mas o São Paulo já entra cagado, parece que tem medo de jogar em Itaquera. Entra com a fralda cheia em campo, escreve o Severino Costa. Cara, eu até fiquei com a impressão assim, o jogo começou eletrizante, né? Com 10 minutos de jogo, os dois times já tinham perdido baita chance, o Ferreirinha tinha chutado para uma baita defesa do Hugo, o Rafael fez duas baita defesas, uma no chute do Lingard, outra no chute do Yuri Alberto, enfim. Dá para dizer que não faltaram chances. E o primeiro tempo foi equilibrado, né? É óbvio que o São Paulo faz um gol dado pelo Corinthians, mas no segundo tempo é que com o gol do Corinthians a coisa mudou, degringolou, e o 3-2 nem reflete o que foi o jogo. O Corinthians foi melhor do que o São Paulo, essa é a grande verdade. Existe alguma chance de o Ferreirinha sair na pausa da Copa? O Levi, chegaram a especular de Besiktas, né? Eu tinha mandado mensagem para o Rui Costa perguntando especificamente sobre o Besiktas, e ele falou que não tinha nada sobre esse tema. 65% dos direitos econômicos, esse é o percentual que tem direito o São Paulo, tá?